Tem gente que envelhece. E tem gente que parece que apodrece em vida devagar demais. É a única forma que eu encontro para descrever o que aconteceu na minha família. Ou melhor, o que aconteceu com meu bisavô, Benedito. Meu nome é Kleber e a história que carrego não é daquelas que a gente conta com orgulho em almoço de domingo. É uma coisa que fica guardada, mofando no fundo da memória. Meu bisavô viveu até os 110 anos. E eu sei que, falando assim, parece uma grande coisa, uma bênção. Mas quem o conheceu nos últimos 30, 40 anos de vida, sabe que não foi nada disso. Eu era criança quando ele ainda estava aqui. E as lembranças que tenho dele não são de um velhinho simpático, com histórias na ponta da língua. São flashes de um homem que parecia um objeto antigo, esquecido num canto da casa. Ele morava numa casinha simples, nos fundos do quintal dos meus avós. Um lugar que sempre tinha um cheiro particular, uma mistura de umidade com algo que eu não sei nomear, um cheiro de tempo parado. Minha avó me pedia para levar o prato de comida dele no fim da tarde. Eu ia com o coração miúdo, não por medo de que ele fizesse alguma coisa, mas pelo silêncio. O silêncio que morava com ele era diferente, pesado. Eu entrava devagar, o assoalho de madeira rangia e encontrava ele sentado na mesma cadeira de balanço de sempre, virado para a janela. Na maioria das vezes, ele nem se mexia. Os olhos, muito claros, quase brancos, não focavam em nada. Eu colocava a comida na mesinha ao lado, murmurava um "a benção, biso" e saía de fininho. Algumas vezes, eu tinha quase certeza de que tinha mais alguém naquele cômodo. Uma sensação estranha, de canto de olho, que sumia assim que eu virava para olhar. A história completa eu só fui entender bem depois, juntando os pedaços que meu avô soltava de vez em quando, sempre com a voz baixa, como se as paredes pudessem ouvir. Ele dizia que o Benedito, na juventude, foi levado para lutar numa daquelas guerras por terra que ninguém mais lembra, num sertão esquecido, onde a vida valia menos que 1 litro de água. Não era exército, nada disso. Era gente do lugar, convocada por um coronel para defender o que era dele. Eles embarcaram numa Maria Fumaça que cuspia fumaça preta e atravessava uma paisagem seca de terra rachada. Meu bisavô contava que a primeira vez que o estranhamento bateu de verdade foi numa manhã, quando a tropa improvisada marchava para tomar uma posição. No meio do caminho, numa planície aberta, eles viram uns homens. Eram uns 4 ou 5 cavando. O sol batia forte e só se ouvia o barulho das pás entrando na terra dura. Meu avô disse que o Benedito se afastou um pouco da fileira e perguntou para um deles o que estavam fazendo. O homem nem parou de cavar. Só levantou o rosto suado e respondeu com a voz gasta: "Abrindo o descanso para quem não volta." Aquilo já foi o suficiente para deixar todo mundo com um gosto ruim na boca. Eles seguiram em frente, a imagem daqueles homens e das covas abertas na memória. A batalha, se é que se pode chamar assim, foi um caos de tiro e facão. No fim do dia, os que ficaram de pé voltaram pelo mesmo caminho, carregando os companheiros que tinham morrido. E foi aí que a coisa ficou feia de verdade. Quando chegaram de volta na planície, as covas estavam prontas, e o número de buracos batia exatamente com o número de mortos que eles traziam. Enterraram cada um dos seus em silêncio. No final, quando acabaram, notaram uma coisa: tinha sobrado uma cova, aberta, vazia, esperando. Na hora a gente tenta arrumar desculpa, né? Pensaram que os homens erraram a conta, que alguém se confundiu. Mas a imagem daquele buraco no chão, escuro, não saiu da cabeça de ninguém. Na vez seguinte, semanas depois, a cena se repetiu. A marcha, a planície, os mesmos homens cavando com a mesma indiferença. E depois do combate, a mesma conta dos diabos. Um corpo para cada cova e uma cova sobrando. Dessa vez, ninguém falou que foi engano. O silêncio que ficou entre os homens era a prova de que todo mundo entendeu. Aquilo era um aviso. E meu bisavô, por algum motivo que ele nunca soube explicar, sentiu que o aviso era para ele. Aquele buraco vazio tinha o nome dele. Na terceira vez que o grupo dele foi chamado para briga, meu avô disse que o clima já era de enterro. Ninguém mais tinha esperança de voltar inteiro.
Quando eles passaram de novo pela planície e viram os homens das pás, foi como encontrar um conhecido indesejado. Meu bisavô Benedito nem tentou falar com eles. Apenas contou os buracos abertos e sentiu no fundo que um daqueles era para ele. Naquela noite, antes do confronto, ninguém dormiu direito no acampamento. O pessoal limpava as armas em silêncio. Outros só olhavam para o fogo, perdidos nos próprios pensamentos. Benedito, sentindo um aperto que não passava, levantou-se e caminhou até a beira do acampamento, na direção das covas. A lua deixava a terra seca com uma cor de osso. E foi lá que ele os viu. Ao lado da última cova, a que estava mais afastada, ele viu sua mãe, sua esposa e seus 2 filhos pequenos. Não estavam de verdade, ele sabia. Eram como um vapor, figuras que tremiam um pouco sem cor que o luar atravessava. E choravam. Um choro mudo, que não fazia som, mas que ele sentia dentro do peito. Eles não olhavam para Benedito. Olhavam para o buraco vazio no chão. Naquele momento, ele entendeu. Não era uma visão sobre a morte dele. Era sobre a dor deles. Aquilo quebrou alguma coisa dentro do meu bisavô. Não era mais sobre morrer ou viver. Era sobre apagar aquela cena da existência. A ideia que surgiu na cabeça dele foi um relâmpago, uma ideia de puro desespero. Aquela cova não podia ficar aberta, mas ele também não podia entrar nela. Então, outra pessoa teria que ocupar o lugar. A luta do dia seguinte foi para ele um borrão. Ele se moveu, atirou, se defendeu, mas a mente estava em outro lugar. Estava no plano que se formou durante a madrugada. Assim que a poeira baixou e os tiros pararam, ele não procurou descanso. Esperou a noite cair de vez e, enquanto os outros cuidavam dos seus feridos, ele se esgueirou para fora do acampamento. Foi na direção onde os corpos dos inimigos tinham ficado espalhados, sem ninguém para recolher. O cheiro era forte e a tarefa era horrível. Ele mexeu em alguns, procurando. Não sei dizer o que ele buscava. Talvez um que tivesse a mesma altura, o mesmo tipo de corpo. Encontrou um rapaz que não devia ter nem 20 anos, com o rosto virado para a terra. Arrastar o corpo de volta foi a parte mais difícil. O peso morto, o contato da pele fria. Cada metro que ele andava era um passo a mais na direção de algo sem volta. Ele chegou na cova vazia. A visão da família não estava mais lá, mas a lembrança do choro silencioso ainda ecoava nele. Com a força que restava, empurrou o corpo do desconhecido para dentro do buraco. Ele pegou uma pá que os coveiros tinham deixado para trás e começou a jogar a terra por cima. O som da terra caindo sobre o corpo era oco, final. Cada pá de terra que ele jogava ali parecia abafar o choro da família em sua cabeça. Ele não estava tapando um buraco, estava virando uma página que nunca deveria ter sido aberta. A partir daquele dia, as coisas mudaram. Não foi algo que ele percebeu na hora, mas com o tempo, a diferença ficou clara e assustadora. Nos confrontos que vieram depois, a sorte do meu bisavô deixou de ser sorte. Virou outra coisa, uma aberração. Meu avô contava que certa vez eles estavam entrincheirados e um tiro de canhão, ou algo parecido, acertou em cheio o lugar onde Benedito estava. A explosão jogou terra e pedaços de gente para todo lado. Quando a poeira baixou, os que sobraram deram como mortos todos os que estavam naquela posição. Era impossível alguém ter escapado. Mas, horas depois, no meio da noite, os sentinelas viram um vulto se mexendo nos escombros. Era Benedito. Ele saiu de debaixo de 2 companheiros mortos, coberto de sangue que não era dele, com a roupa rasgada, mas sem um arranhão. A reação dos outros homens não foi de alívio. Foi de espanto. Um espanto que virou desconfiança. Ninguém comemorou. Eles apenas olhavam para ele de longe, com os olhos arregalados, como se estivessem vendo um fantasma. As conversas paravam quando ele se aproximava. Ninguém mais dividia a comida ou o cantil de água com ele. Meu bisavô, que antes era só mais um no meio de tantos, virou uma figura solitária. Aconteceu de novo numa outra ocasião, durante uma emboscada numa estrada estreita. O tiroteio começou do nada, dos 2 lados do caminho.
Homens caíam na frente, atrás, ao lado dele. Ele contava que sentiu o vento de uma bala passando rente à sua orelha tão perto que ele ouviu o zumbido. Outra rasgou a manga da camisa dele, mas nenhuma o tocou. Ele atravessou o meio do tiroteio, pisando sobre os corpos dos amigos, e chegou do outro lado inteiro. Dessa vez os sussurros viraram quase acusações. Diziam que ele tinha o corpo fechado, que tinha feito algum pacto, e no fundo ele sabia que era verdade. Aquela sobrevivência não era uma proteção, era uma condenação. Ele não tinha mais o direito de morrer como os outros. Estava preso aqui, caminhando entre a vida e a morte, enquanto todos ao seu redor seguiam o caminho normal da vida. Ele começou a entender que o preço por ter preenchido aquela cova era o de se tornar um fantasma antes mesmo de morrer. A guerra, ou seja lá o nome daquilo, uma hora acabou. Meu bisavô voltou para casa. Meu avô conta que a alegria do reencontro foi imensa, mas que durou pouco. Minha bisavó e os filhos o receberam com festa, mas logo perceberam que o homem que voltou não era o mesmo que tinha partido. Ele estava mais quieto, olhava para o nada por horas e, às vezes, acordava no meio da noite com uns gritos abafados. O que ele viu e fez naqueles anos tinha deixado uma marca que não ia sair nunca mais. O tempo começou a passar, e foi aí que a maldição de verdade apareceu. A vida de todo mundo seguia seu rumo. Os filhos cresceram, se casaram, tiveram seus próprios filhos. Um deles, meu avô. As rugas apareceram no rosto da minha bisavó. O cabelo dela ficou branco como algodão. As casas da vizinhança mudaram. A estradinha de terra ganhou umas pedras. O mundo envelhecia. Mas Benedito não. Ele envelhecia num ritmo diferente, lento demais. Era como ver uma árvore de madeira de lei ao lado de plantas que nascem e morrem na mesma estação. E tinha o visitante. De tempos em tempos, a cada par de anos mais ou menos, um homem aparecia no portão. Era sempre o mesmo. Um sujeito magro, com o rosto curtido de sol e as roupas gastas, carregando uma pá no ombro. Ele batia palma e, quando minha bisavó atendia, ele perguntava com a voz baixa e neutra: "O Benedito ainda mora aqui?" Ela, já acostumada e com um arrepio que nunca passava, respondia que sim. O homem então dava um aceno lento com a cabeça. "Diga a ele para não se esquecer." Era só o que ele dizia antes de se virar e sumir pela estrada. Nunca disse do que Benedito não podia se esquecer, mas ele sabia. A primeira grande quebra aconteceu quando minha bisavó se foi. Ela morreu de velhice, dormindo, uma morte tranquila. Meu bisavô ficou ao lado dela o tempo todo. Vê-lo segurando a mão enrugada dela foi, segundo meu avô, a coisa mais triste do mundo, porque ela estava completando o ciclo dela, indo descansar, e ele estava ficando para trás, numa estação de trem abandonada, vendo o último trem partir. Depois dela, a solidão dele se tornou uma coisa que dava para sentir no ar. Ele viu seus próprios filhos envelhecerem e adoecerem. Ele enterrou o mais velho, depois o mais novo. Ele viu netos nascerem, crescerem e se tornarem adultos com suas próprias preocupações. Para nós, ele era o bisavô Benedito. Para ele, nós éramos apenas mais rostos na passagem do tempo que não parava para ninguém, menos para ele. Nos últimos anos, a memória dele começou a se perder. Ele esquecia o nome do meu avô, mas tinha pesadelos nítidos com o rosto do rapaz que ele enterrou. Ele não se lembrava do que tinha comido no almoço, mas se lembrava perfeitamente do som da terra caindo sobre o corpo, abafando tudo. A tal sombra do soldado desconhecido, que antes era uma sensação, agora parecia ser sua única companhia naquele quartinho nos fundos. Ele não estava mais vivendo. Estava apenas durando como uma pedra, esperando um fim que ele mesmo tinha barganhado para que nunca chegasse. Meu bisavô Benedito morreu numa terça-feira de manhã, dormindo. O fim dele foi o oposto da vida que ele teve. Silencioso, sem alarde, natural. Tinha 110 anos. No enterro, senti uma mistura estranha de tristeza e alívio no ar. Parecia que não estávamos enterrando uma pessoa, mas uma história inteira.
Uma longa e cansativa história que finalmente chegava ao fim. Alguns dias depois, eu estava ajudando meus avós a esvaziar a casinha dos fundos. Era um trabalho melancólico, empacotar uma vida inteira de silêncio. Foi no fundo de uma gaveta, enrolado num pedaço de pano puído, que eu encontrei uma bolinha de chumbo amassada e escura. A bala que, segundo a história, tinha passado zunindo pela orelha dele naquele dia. Sem pensar muito, coloquei no bolso. Um pedaço daquela história absurda agora era meu. A vida continuou. Por meses tudo ficou normal. A história do bisavô Benedito começou a se assentar na minha cabeça como um causo de família, uma lenda particular. A sensação de peso que ela trazia foi diminuindo. Até a quinta-feira da semana passada. Eu estava em casa, já era tarde da noite, e levantei para beber água. O corredor do meu apartamento estava escuro, iluminado só pela luz fraca que entrava da rua. E eu vi, de relance, no fim do corredor, a silhueta de um homem parado. Alto, magro. Foi uma fração de segundo. Quando foquei o olhar, não tinha nada ali. Meu cérebro me disse que foi um truque de luz, cansaço. Mas o arrepio que subiu pela minha nuca foi bem real. A confirmação veio ontem. Eu voltava do trabalho a pé. Na minha rua, debaixo de um poste de luz que vive piscando, eu o vi de novo. Um homem com roupas que pareciam velhas, sujas de terra. O rosto dele estava na sombra, mas eu sentia os olhos dele em mim. Ele não se mexia, só observava. Meu passo foi diminuindo. Eu não o conhecia, mas alguma parte de mim reconheceu aquela presença. O ar ao redor dele parecia mais parado, carregando um cheiro fraco de terra úmida e revirada. Passei por ele sentindo o corpo inteiro tenso, abri o portão do meu prédio sem olhar para trás e subi as escadas correndo. Só quando tranquei a porta do apartamento foi que a ficha caiu, com um soco no estômago. Meu bisavô finalmente descansou. O lugar dele na terra foi ocupado e a pena cumprida. Mas e o dono original daquele lugar? O soldado que ele enterrou? Aquele que teve seu descanso roubado? A dívida dele foi paga com 110 anos de solidão. Mas a sombra daquele homem, ao que parece, não se aquietou. E agora que o devedor original se foi, ela veio cobrar quem ficou com a dívida. A herança que meu bisavô me deixou não foi a história. Foi o eco dela. Se estiver gostando dos relatos, não se esqueça de já deixar o seu like. Ele é muito importante. Bem, vamos continuar. Meu nome é Ronaldo e a história começa, como muitas outras, com um telefonema no meio do expediente. Meu avô, Adalberto, tinha morrido fazia quase um ano. Ele era advogado, um daqueles homens antigos que as pessoas respeitavam e temiam na mesma medida. A única coisa que ele deixou foi uma casa, um casarão antigo num bairro residencial onde as árvores são mais velhas que os moradores. E entre todos os netos, ele me escolheu. Ninguém entendeu, mas ninguém questionou. Ninguém peitava o avô, mesmo depois de morto. Eu mal tinha pisado lá desde o enterro. A burocracia do inventário se arrastava e, para ser sincero, eu não tinha pressa. Cada canto daquela casa era um lembrete da presença dele, uma cobrança silenciosa que eu nunca soube como atender. Pois bem, era uma quinta-feira. Eu estava no escritório tentando resolver uma planilha que não fechava, quando meu celular tocou. Número desconhecido, de outra cidade. Atendi por puro costume. Alô? É o Ronaldo, neto do doutor Adalberto? A voz era de uma senhora um pouco trêmula, com um chiado de fundo. Sim, sou eu, quem fala? É a Cristiane, meu filho, sua vizinha. Desculpa te ligar assim, no susto, mas tem uma coisa acontecendo aqui. Dona Cristiane. Lembrei dela, uma senhora que vivia há décadas na casa ao lado, sempre na janela. Ela fez uma pausa, como se escolhesse as palavras. Tem gente estranha aí no seu terreno, desde ontem, ficaram cavando no quintal. Achei que você devia saber. Fiquei um tempo em silêncio com o telefone na orelha, só ouvindo a estática.
Cavando? Quem cavaria o quintal do meu avô? Agradeci a dona Cristiane, disse que ia dar um jeito e desliguei. Minha primeira reação foi puro incômodo. Pegar a estrada por causa de uma vizinha que talvez tivesse visto coisa demais? Mas a imagem do meu avô veio na hora. Ele nunca deixaria algo assim passar. E agora, a casa era minha. O problema era meu. Avisei no trabalho que precisava resolver uma emergência de família e saí. Foram umas 2 horas de estrada, a maior parte do tempo com o rádio desligado, só pensando no que me esperava. Lembrei das poucas vezes que fui àquela casa na infância. Ela não era um lugar de brincadeiras. Era o domínio de Adalberto, um lugar de silêncio, livros e regras não ditas. Tudo tinha que estar no lugar. A ideia de alguém revirando a terra dele era quase uma ofensa pessoal. Quando cheguei, a rua estava calma, com aquele sol de fim de tarde que deixa tudo com um tom laranja. Parei o carro e desci. O casarão estava exatamente igual. Muros altos, o portão de ferro pesado, a era cobrindo uma parte da parede. Nenhuma marca evidente, nenhum sinal de arrombamento na porta da frente. Por um segundo, achei que tinha feito a viagem à toa. Comecei a andar pela calçada, procurando qualquer coisa fora do normal, quando olhei para a casa vizinha. E lá estava ela. Dona Cristiane, numa janela do 2º andar, só o vulto dela contra a luz. Ela não acenou, só fez um gesto com a cabeça me chamando para perto. Atravessei a rua. O filho dela, um rapaz já na casa dos 40, abriu o portão para mim. "Minha mãe está lá em cima esperando o senhor", ele disse, sem muito interesse. A casa dela era o oposto da do meu avô, cheia de pequenos objetos, fotos de família, um cheiro de café passado. Subi a escada de madeira que rangia e a encontrei no corredor. "Vem ver, Ronaldo", ela falou baixo, me guiando até o quarto dela. "Daqui dá para ver tudo." Ela me deu espaço na janela. O quarto dela tinha uma vista perfeita do quintal do meu avô. Dava para ver tudo. E foi então que eu vi. Perto da mangueira velha, a terra estava toda remexida. Não eram buracos pequenos. Eram 3 ou 4 valas abertas às pressas, fundas com montes de terra escura jogados ao lado. O gramado, que o avô fazia questão de manter impecável, estava todo destruído. Aquilo não era imaginação de uma senhora. Alguém realmente tinha invadido a propriedade e procurava por alguma coisa. Desci as escadas da casa da dona Cristiane sentindo um embrulho no estômago. Agradeci a ela e ao filho, que continuava com a mesma cara de paisagem. Ela só me olhou, séria, e disse: "Se cuida, menino, seu avô não gostava de gente mexendo no que era dele." A frase dela não saía da minha cabeça enquanto eu atravessava a rua de volta. Parei em frente ao portão de ferro. A chave pesada e antiga estava no meu bolso. Por um instante, a vontade de entrar no carro e ligar para a polícia foi enorme. Mas o que eu ia dizer? Tem uns buracos no meu quintal? Eu precisava ver com os meus próprios olhos o que tinha acontecido. Precisava ter certeza. Girei a chave na fechadura. O barulho do metal foi alto demais no silêncio da rua. Empurrei o portão, que rangeu como se não fosse aberto há décadas. Entrei e fechei atrás de mim. O clique da tranca soou alto e definitivo. O ar ali dentro era diferente, parado, com um cheiro estranho que eu não soube identificar de primeira. Tinha algo de queimado, um cheiro forte, meio azedo, como de fósforo riscado, misturado com alguma coisa mineral. A casa estava na penumbra. As cortinas pesadas bloqueavam a maior parte da luz da tarde. A primeira coisa que notei foi a desordem. Não era um caos de arrombamento, era algo mais sutil. Uma cadeira de jantar afastada da mesa, como se alguém tivesse levantado às pressas. Na sala, as gavetas de uma cômoda estavam todas entreabertas, só 1 centímetro, mas o suficiente para mostrar que foram mexidas. Fui andando devagar, meus passos ecoavam no piso de madeira. Cada ruído parecia um crime. O instinto me levou para o lugar mais importante da casa, o centro de tudo, o escritório do meu avô. A porta estava encostada, empurrei. Lá dentro a bagunça era um pouco maior. Livros fora das prateleiras, papéis espalhados pelo chão. Parecia que o alvo da busca era ali.
Meus olhos correram pelo cômodo, passando pela escrivaninha de mogno, pela poltrona de couro, até pararem na parede do fundo. Ali ficava uma vitrine de vidro, onde Adalberto guardava sua espingarda de caça. Era o xodó dele. Lembro de passar horas, quando criança, olhando a arma através do vidro. Fui até lá. O coração começou a bater mais rápido, e o cheiro forte, meio azedo, estava mais forte ali. Olhei para dentro da vitrine e senti um calafrio subir. O suporte de veludo estava vazio. A espingarda não estava lá. E foi nesse momento que a ficha caiu de verdade. O cheiro, a bagunça, a arma sumida. Quem quer que tivesse entrado, talvez ainda estivesse por perto, e estava armado. A única coisa que eu pensei foi: preciso sair daqui. Agora. Meu corpo inteiro deu um passo para trás por conta própria. O instinto gritava para eu correr, para sair daquele escritório, daquela casa. Mas alguma coisa no corredor, algo que eu só percebi de relance, prendeu meu olhar. Era uma mancha na parede. No vão da porta de um dos quartos de hóspedes, uma marca escura, quase preta na penumbra. Não era sujeira. Tinha um padrão estranho, como se algo líquido tivesse sido jogado contra a parede e escorrido em pequenos filetes. Meus pés se moveram antes que eu pudesse impedir. Eu fui andando pelo corredor devagar, sem conseguir respirar direito. A cada passo, a mancha ficava maior, mais nítida. O cheiro de ferro e de alguma coisa adocicada, enjoativa, começou a flutuar no ar. Era sangue. Sangue seco. Cheguei na porta do quarto. Uma parte de mim queria virar as costas e nunca mais olhar, mas era tarde demais. Espiei para dentro. O que eu vi ali dentro não é o tipo de coisa que a gente esquece. Nunca mais. O quarto estava destruído. Uma cadeira de madeira estava em pedaços num canto. As paredes, antes de um tom creme, agora eram uma tela de violência, respingadas e perfuradas por buracos. E no chão havia corpos, ou melhor, o que tinha sobrado deles. Consegui contar 3, mas as posições em que estavam, a forma como estavam jogados, era difícil ter certeza. A cena não fazia nenhum sentido. A violência que aconteceu ali tinha sido extrema, desesperada. Não foi uma execução limpa. Foi uma carnificina. Eu não conseguia processar, eu não conseguia raciocinar, os sons pareciam distantes. Senti o gosto amargo da bile subir pela minha garganta e me forcei a engolir. Meus olhos iam de um ponto a outro, tentando encontrar um sentido que não existia. Uma bota virada para cima, um pedaço de camisa rasgada, o contorno de uma mão no chão. A imagem inteira era tão absurda, tão fora de qualquer realidade que eu conhecia, que por um momento pareceu uma cena de filme, um cenário grotesco montado para assustar. Mas o cheiro era real. O silêncio opressivo da casa era real. O terror que começou a se formar no meu peito, uma pressão fria e pesada, era muito, muito real. Eu não sei quanto tempo fiquei parado ali na porta, olhando para dentro daquele quarto. O tempo parecia ter parado. Minha única vontade era dar as costas e sair correndo. Mas eu travei no lugar. Eu só conseguia pensar que precisava sair dali antes que quem fez aquilo voltasse. Foi quando eu ouvi. Veio do escritório, do lugar de onde eu tinha acabado de sair. Um barulho baixo, contido. Um estalo seco de madeira seguido por um clique suave, como o de um trinco de metal sendo fechado com cuidado. O som me tirou do transe. Havia mais alguém na casa, com certeza. Meu corpo inteiro paralisou. Eu estava entre a carnificina de um lado e uma presença desconhecida do outro. O caminho para a porta da sala passava bem em frente ao escritório. Não tinha outra saída. Recuei devagar, sem tirar os olhos da porta do quarto, como se desviar o olhar pudesse fazer os corpos se levantarem. Cada tábua do assoalho rangia alto demais com o meu peso. Um gemido que denunciava minha posição. O ar ficou espesso, difícil de puxar para os pulmões. Parei no corredor ao lado da porta do escritório e prendi a respiração. Eu precisava saber quem estava ali. Com a mão trêmula, empurrei a porta um pouco mais. O cômodo estava na mesma penumbra de antes, mas meus olhos foram direto para a vitrine na parede do fundo.
A portinhola de vidro, que estava aberta quando eu saí correndo, agora estava fechada. E ela ainda vibrava de leve, um tremor minúsculo, como se alguém tivesse acabado de encostar nela. E lá dentro, no suporte de veludo que segundos atrás estava vazio, a espingarda do meu avô repousava. Ela estava de volta. Brilhava com uma luz fraca, como se tivesse sido polida recentemente. Perfeita, intacta, como se nunca tivesse saído dali. Naquele instante, uma lembrança veio com tudo na cabeça. Uma conversa antiga, meu avô me mostrando a arma. Ela protege o que é nosso, Ronaldo, sempre. A frase de Dona Cristiane também voltou. Seu avô não gostava de gente mexendo no que era dele. O cheiro de pólvora, a violência no quarto, a arma que sumiu e reapareceu. De repente, tudo fez um sentido horrível. Não havia mais ninguém na casa. A força que tinha feito aquilo ainda estava ali e sempre esteve. Foi quando eu notei um zumbido baixo, quase inaudível, começando a preencher o silêncio. As primeiras moscas começavam a chegar. Não esperei mais nada. Saí do escritório e disparei em direção à porta da sala. Não olhei para trás. Não ousei olhar de novo para o corredor. Minhas mãos tremiam tanto que mal consegui girar a chave na fechadura. Quando a porta finalmente abriu, eu me joguei para fora, para o quintal, e respirei o ar de fora como um homem que se afogava. Fiquei ali, curvado, com as mãos nos joelhos, tentando controlar a respiração. O sol já estava baixo, deixando o céu com uns tons de laranja e roxo. Meus olhos, contra a minha vontade, foram atraídos para os buracos na terra. Os buracos. Agora eu entendia. Aqueles homens não estavam cavando à toa. Eles sabiam, de alguma forma, que havia algo enterrado ali. E meu avô, mesmo do outro lado, não permitiu que seu segredo fosse revelado. Movido por uma necessidade horrível de confirmar o que minha mente já gritava, caminhei até a beira da vala mais próxima. A terra ainda estava fofa, úmida, e no fundo, remexido pela pá dos invasores, algo se projetava da parede de terra. Um pedaço de tecido apodrecido da cor de lodo, e logo abaixo, a curva branca de um osso. Um fêmur humano. O que quer que meu avô tivesse enterrado ali, não era um, mas vários problemas. Problemas que ele resolveu do jeito dele. Levantei a cabeça, o olhar perdido, e vi a silhueta de Dona Cristiane na janela do seu quarto. Ela não se moveu. Continuava lá, a eterna vigia. E uma certeza fria tomou conta de mim. Ela sabia. Talvez não tudo, mas ela sabia de alguma coisa. O medo ainda pulsava em mim, gritando para que eu fugisse. Mas a necessidade de entender por que tudo aquilo aconteceu foi mais forte. Atravessei o quintal, abri o portão e fui até a casa dela. O filho atendeu de novo, mas dessa vez eu nem esperei que ele falasse. Subi as escadas e a encontrei no corredor. Ela me olhou com os olhos vermelhos, cheios de lágrimas que não caíam. Eram seus parentes, não eram? Minha voz saiu baixa, rouca. Ela desabou. Ela começou a chorar de soluçar, um choro alto que quebrou o silêncio. Entre soluços, ela contou. Contou que, muitos e muitos anos atrás, numa noite de chuva, ela viu pela janela o Dr. Adalberto cavando no quintal. Ele arrastava sacos pesados de lona. Ela nunca soube o que era, mas a ganância a convenceu de que só podia ser algo de muito valor. Dinheiro, joias, talvez até ouro. Uma lenda que ela alimentou por décadas. Eram meus sobrinhos, ela disse, a voz quebrada. Eles estavam precisando de dinheiro. Eu só contei a história. Eu juro que não sabia. Eu nunca imaginei. Eu a deixei chorando no corredor, voltei para a calçada e fiquei olhando para a casa. Minha casa. A polícia viria, haveria uma investigação, perguntas que eu não saberia como responder. Mas a verdade completa, só eu e o fantasma do meu avô saberíamos. Ele não deixou a casa para mim como um presente. Ele me deixou como seu sucessor, o novo guardião do seu túmulo e dos seus pecados. Agora, o silêncio daquele lugar é minha responsabilidade. A violência que dorme naquelas paredes está sob a minha vigia. Essa foi a minha herança. Não uma casa, mas um mausoléu.
e eu sou o caseiro. Meu trabalho é lidar com o que as pessoas deixam para trás. Não falo de um jeito poético, não, é literal. Meu nome é Eliseu e há alguns anos eu ganho a vida desocupando imóveis. Sabe quando alguém falece e não tem família por perto? Ou quando um inquilino some e abandona tudo? Eu sou o cara que chamam para esvaziar o lugar. Embalo as roupas, encaixoto os retratos, decido o que vai para o lixo e o que pode ser doado. É um trabalho estranho que me ensinou que toda a vida, no fim, cabe em umas 20 ou 30 caixas de papelão. Às vezes o trabalho é tão mecânico que eu entro numa espécie de piloto automático. Termino o serviço, tranco a porta e no caminho para casa mal me lembro dos detalhes do que fiz. É só mais um endereço riscado da lista. Isso aconteceu na metade de 2020, bem naquele período esquisito que todo mundo viveu. Eu continuava na rua, de máscara e com um frasco de álcool no bolso, enquanto minha namorada, a Mônica, tinha sido mandada para casa. Ela trabalhava com design, então a transição para o home office foi tranquila. Até demais, talvez. Enquanto eu chegava em casa moído, querendo só apagar na cama, ela passava os dias e logo as noites dentro do mesmo apartamento de 70 metros quadrados. O problema começou de um jeito que a gente nem percebeu. Primeiro, uma mensagem dela às 3 da manhã, com um link de um vídeo qualquer. Depois, outra noite, uma foto da janela do quarto dela, mostrando a rua vazia às 4h15. Eu respondia no dia seguinte, sonolento, e ela dizia que tinha perdido o sono. Normal, pensei. Naquela época, quem é que estava dormindo direito? Só que o perder o sono dela virou rotina. Passou uma semana, depois 2. As olheiras que eu via pela câmera do celular começaram a ficar mais fundas. A gente tentou de tudo. O protocolo completo de quem não consegue dormir. Chá de camomila, de cidreira, lista de reprodução com som de chuva, meditação guiada. Eu mandava os links e ela agradecia. Mas no dia seguinte, lá estava o pontinho verde do online dela, aceso na madrugada. Eu me sentia meio inútil. Meu cansaço era físico, do tipo que me derrubava por 8 horas seguidas sem nem sonhar. O dela era diferente. Uma coisa mental, uma eletricidade que não desligava. O estalo veio numa noite de quinta-feira. O celular vibrou na minha mesa de cabeceira e eu acordei num pulo, o coração já batendo desregulado. Levei um segundo para entender o que era. O visor mostrava o nome dela. Eram 2h30 da manhã. Atendi, esperando uma voz de choro, um desespero, qualquer coisa. Mas o que eu ouvi me deixou completamente desperto. A voz do outro lado não parecia a da Mônica. Tinha o mesmo tom, mas era oca, sem emoção nenhuma, como se ela estivesse lendo um texto. Eliseu? Ela disse sem nenhum oi. Mônica, o que foi? Tá tudo bem? Perguntei já sentando na cama. Houve uma pausa. Você promete? Ela continuou no mesmo tom. Promete para mim que a gente nunca vai andar de barco? Nunca mais. Fiquei sem reação por um instante. Barco? Nós morávamos a centenas de quilômetros do mar. Prometo, claro que prometo. Mas por que isso agora? Tentei manter a calma. Foi aí que ela começou a contar. Disse que, uns anos antes, estava num desses passeios de lancha rápida. No meio do trajeto, um homem se desequilibrou e caiu na água. A lancha não parou a tempo. Ela descreveu como a hélice pegou o corpo dele de novo e de novo. Falou da água mudando de cor, do silêncio que ficou entre os outros passageiros. A voz dela não mudou um segundo. Era uma narração fria, distante, precisa. Quando ela terminou, a única coisa que eu consegui dizer foi: meu bem, eu prometo, a gente fica longe de qualquer barco. Ela desligou, sem tchau, sem mais nada. Liguei de volta na mesma hora. 1, 2, 5 vezes. Caixa postal. Mandei mensagem perguntando o que tinha acontecido. Visualizada, mas sem resposta. No dia seguinte, quando finalmente consegui falar com ela,
Toquei no assunto com cuidado. A reação dela foi de pura confusão. Primeiro ela me olhou como se eu fosse louco. Depois ficou irritada. Jurou que não se lembrava de nada daquilo, que nunca tinha sofrido um acidente de barco e, pior, que não tinha me ligado de madrugada. Para ela, eu é que tinha tido um pesadelo. Mas eu sabia que não era um sonho. Eu senti o telefone gelado na minha mão e ouvi cada palavra que ela disse. Aquele episódio da ligação criou uma rachadura entre nós. A gente começou a se estranhar. Ela, por não acreditar em mim, e eu, por não saber como lidar com o que eu tinha ouvido. Tentei me colocar no lugar dela, de verdade. Pensava que ficar noites e noites em claro devia ser uma tortura, que o cérebro começava a pregar peças. Eu me apeguei a essa explicação, era a mais lógica. Mas lá no fundo, uma parte de mim sabia que não era só isso. As brigas ficaram mais frequentes por motivos idiotas. Não teve jeito, a gente foi se afastando. Numa noite de sábado, depois de uma troca de mensagens ríspida, eu fui dormir com aquela sensação amarga no peito. Acordei de madrugada, não sei porquê. Fui até a cozinha, bebi um copo d'água e quando voltei para o quarto, peguei o celular. Pensei em mandar uma mensagem, tá tudo bem? Com certeza ela estaria acordada. Mas aí eu tive um impulso diferente. Um impulso feio, eu admito. Uma mistura de preocupação e desconfiança. Abri o aplicativo de localização que a gente tinha instalado meses antes por segurança. Eu quase nunca olhava aquilo. Ela não saía de casa para nada, pedia tudo por entrega. Abri esperando ver o ponto verde parado em cima do endereço dela, mas não estava. O ponto se movia. A quilômetros de distância dali, no meio de um bairro que eu mal conhecia. Senti um negócio estranho no estômago. Minha primeira ideia, a mais óbvia, foi a pior possível. Eram quase 3 da manhã de um sábado, mas aí eu observei o movimento. Era lento, constante, o ritmo de alguém andando a pé, e a rota era uma linha reta, vindo na minha direção. Fiquei olhando para a tela, a respiração presa. Cada atualização do mapa era um pulo no meu peito. A bolinha verde atravessou uma avenida, virou numa rua que eu conhecia, depois em outra. Não liguei. Não mandei mensagem. Eu precisava ver. Uma parte de mim não acreditava. A outra estava apavorada. O ponto parou. Na esquina da minha rua, a uns 3 prédios de distância. Levantei e fui até a janela, afastando a cortina só uma fresta. A rua estava deserta, sob aquela luz alaranjada dos postes. E lá, parada na esquina, estava uma mulher. Não tinha como errar a silhueta. O cabelo, a altura, o jeito de inclinar a cabeça. Era ela. Era a Mônica. Senti um calor de raiva e um arrepio de medo, tudo junto. O que ela estava fazendo ali? Peguei o celular de novo, o dedo em cima do ícone para ligar, mas hesitei. Minha mente congelou por um instante, buscando uma lógica que não existia. Foi então que, como um último recurso, olhei para o mapa mais uma vez. E foi aí que eu perdi o chão. O ponto verde não estava mais na esquina. Ele tinha voltado, piscando calmo e fixo, em cima do apartamento dela, do outro lado da cidade. Meu olhar voltou para a rua, para a figura parada. Com a certeza de que não podia ser a Mônica, de repente eu vi. Não era ela. Era alguém assustadoramente parecida, mas o jeito de ficar imóvel, o corpo reto demais. Não era humano. Senti o ar faltar. Me afastei da janela devagar, como se a criatura lá fora pudesse me ver. Aquilo não estava só na cabeça dela. Agora, estava na minha rua. No dia seguinte, uma mensagem dela piscou na tela do meu celular. Era um pedido de desculpas. Ela dizia que não estava se sentindo bem, que a falta de sono estava mexendo com a cabeça dela de um jeito que ela não sabia explicar. Pediu que eu fosse passar o fim de semana lá. Eu aceitei na hora. O medo que eu senti na noite anterior era maior do que qualquer briga. Saí do trabalho na sexta-feira e fui direto para a casa dela. Quando ela abriu a porta, eu precisei de um segundo para disfarçar o choque. A Mônica parecia ter envelhecido 5 anos em poucas semanas. Não é exagero. A pele estava seca. As olheiras eram 2 manchas escuras e fundas. O cabelo,
antes cheio de vida, parecia quebradiço. O corpo dela estava meio curvado, pesado de um cansaço que não pertencia a uma garota de 20 e poucos anos. A gente conversou um pouco, mas o esforço era visível no rosto dela. Mal tocou na comida que eu pedi. Antes de deitarmos, ela se desculpou de novo, como se tivesse vergonha. Olha, eu provavelmente não vou conseguir dormir. Se me ouvir andando pela casa, não se assusta, tá? Ela disse com a voz fraca. Deitamos e ligamos a televisão, mais pelo barulho de fundo do que por interesse. Eu a abracei e o corpo dela parecia frágil. Adormeci quase que instantaneamente. O que me acordou foi uma sensação estranha, difícil de explicar. Sabe quando você está sonhando e dentro do sonho percebe que dormiu e que deveria estar acordado? Foi isso. Abri os olhos com essa urgência na cabeça e eu travei. A Mônica estava deitada ao meu lado, de barriga para cima, imóvel, com os olhos abertos e fixos no teto. Exatamente como eu a tinha deixado. Mas nós não estávamos sozinhos no quarto. Havia outra pessoa, agachada ao lado dela, debruçada sobre seu rosto, olhando-a fixamente. Era uma figura magra, cinzenta, e seus contornos pareciam tremer um pouco, como a imagem de algo no fundo de uma piscina. A respiração daquilo era lenta, pesada, um zumbido baixo e contínuo que enchia o silêncio do quarto. E a Mônica não reagia. Os olhos dela continuavam pregados no teto, como se não sentisse nada, não visse nada. Num impulso, eu me levantei de uma vez. O estrado da cama fez um barulho alto. A coisa reagiu. Ela virou a cabeça na minha direção de um jeito que um pescoço humano não viraria e, num movimento seco, serpenteante, deslizou para debaixo da cama. Não correu, não pulou. Deslizou como se fosse fumaça ou um líquido escuro sendo derramado no chão. O quarto ficou quieto. Só se ouvia a minha respiração ofegante e o som da televisão. Você não viu? Gaguejei, sacudindo o ombro dela. Mônica, você não viu isso? Ela virou o rosto lentamente na minha direção, a expressão vazia. Ver o quê, Eliseu? Eu tô acordada o tempo todo, não tinha ninguém aqui. Você deve ter tido um pesadelo. Ela falou, a voz arrastada, mas eu não ia desistir. Por favor, Mônica, só levanta, eu preciso olhar. Ela me encarou por um longo segundo. Acho que a minha expressão era tão desesperada que ela cedeu. Levantou-se devagar, os pés se arrastando no chão, e ficou de pé ao lado da cama, abraçando os próprios braços. Eu não perdi tempo. Me ajoelhei e liguei a lanterna do celular, apontando o facho de luz para a escuridão sob o estrado. Poeira, alguns fios de cabelo, nada. Varri a luz de um lado para o outro. Foi então que eu vi. Preso na parte de dentro da estrutura de metal da cama, bem no meio, havia uma coisa. Não era lixo. Tinha sido colocado ali de propósito. Era um pedaço de tecido preto puído nas bordas, amarrado com nós grossos formando uma cruz. Espinhos secos, acho que de laranjeira, estavam enfiados no pano, e pendurados nos nós, havia 3 saquinhos de tecido vermelho que pareciam cheios de algum tipo de pó ou sal. No centro da cruz, amarrado com uma fibra áspera, um boneco pequeno, feito de barro. Ele não tinha olhos, nem boca, só o formato de uma pessoa. O tecido em volta dele estava manchado com algo escuro, já seco. Fui chegando o celular mais perto, prendendo a respiração. O ar ali debaixo tinha um cheiro estranho, um cheiro de terra guardada, de porão úmido. Aquilo era um trabalho minucioso, feito com uma intenção que me causava náuseas. Saí de debaixo da cama e me levantei, o celular ainda na mão. O que foi? O que você viu? Ela perguntou, a voz um fio. Eu não consegui responder. Apenas mostrei a ela a foto que eu tinha acabado de tirar. Os olhos dela se arregalaram. Pela primeira vez em semanas, vi uma emoção de verdade no rosto dela. Medo puro. Quem? Sussurrei, a garganta seca. Pensa, Mônica. Quem faria uma coisa dessas para você? Ela ficou em silêncio, o rosto pálido, olhando para um ponto qualquer na parede. A gente podia ficar ali a noite inteira listando nomes, mas a verdade é que não fazia sentido.
Com cuidado, usando uma sacola plástica para não tocar naquilo, nós desamarramos o objeto da cama. Eu tinha levado um presente para ela umas semanas antes, numa caixa bonita. A caixa ainda estava no guarda-roupa dela. Pegamos e colocamos aquela coisa dentro, fechando a tampa em seguida. Deixamos a caixa ao lado da porta da sala. Assim que o caminhão do lixo passasse, aquilo iria embora. A gente voltou para a cama, mas não dormimos. Ficamos ali, deitados no escuro, só esperando o dia amanhecer. Pela primeira vez em muito tempo, o silêncio não parecia ameaçador. Quando a primeira luz do sol entrou pela fresta da cortina por volta das 6 da manhã, eu olhei para o lado e a Mônica estava dormindo. Dormindo de verdade, com a respiração funda e o rosto finalmente relaxado. As olheiras pareciam até mais suaves. Ver aquilo me deu um alívio que chegou a doer no peito. Tinha acabado. Era aquela coisa. Fiquei observando-a por um tempo até que ouvi o barulho do motor e o barulho característico do caminhão do lixo se aproximando na rua. Levantei sem fazer ruído, peguei a caixa que estava ao lado da porta e desci as escadas do prédio na ponta dos pés. Do lado de fora o ar da manhã estava gelado. Caminhei até a calçada, pronto para deixar a caixa ali e nunca mais pensar nisso. E foi quando eu olhei para ela na minha mão. A caixa de presente, com uma estampa de folhas douradas. E uma lembrança bateu de um jeito que me deixou sem ar. Não era um déjà vu, era uma memória completa, nítida, que tinha sido arrancada de mim e agora voltava de uma vez só. Eu me lembrei. Lembrei de estar em um apartamento empoeirado umas semanas atrás, terminando um dos meus trabalhos. Lembrei de abrir a porta de um armário e encontrar aquela mesma caixa. Lembrei de sentir uma repulsa, mas, ao mesmo tempo, uma compulsão silenciosa, uma ordem na minha cabeça que dizia, leve. As imagens continuaram vindo, uma atrás da outra. Eu chegando no prédio da Mônica com a caixa na mão. Eu dizendo que tinha um presente para ela. E a pior parte, a cena que fez meu corpo inteiro tremer. Eu, na sala com ela, aproveitando o momento que ela foi na cozinha, me ajoelhando e empurrando a caixa para debaixo da cama dela. Eu não estava no controle. Era como se meu corpo se movesse sozinho, guiado por uma vontade que não era a minha. Eu mesmo coloquei a maldição na vida dela e soltei a caixa na calçada como se ela estivesse queimando. Voltei para o apartamento em choque. A Mônica ainda dormia. Eu nunca contei a ela. Como eu poderia? Às vezes a insônia bate na minha porta. E o medo não é de uma criatura no escuro. É de mim mesmo. O remédio é sempre olhar debaixo da cama. Ver o vazio me acalma. Mas toda vez que eu abaixo para olhar, um medo me percorre só de pensar que um dia, sem motivo nenhum, eu mesmo posso ter colocado alguma coisa ali. Bem, amigos, esses foram os relatos de hoje. Espero de coração que tenham gostado e ficarei muito feliz em te ver nos próximos. Agora na tela, estou deixando outros 2 bons vídeos que certamente irão gostar.